O projeto que eu vou apresentar aqui para vocês é um projeto real que nós estamos desenvolvendo na região metropolitana de Campinas. São 7 municípios que participam de um consórcio que se chama Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da região metropolitana de Campinas, Consimares. Tá aí. Esse projeto ele está sendo desenvolvido já desde 2020 e ele é uma parceria de 3 empresas aí que estão fazendo desenvolvendo esse projeto, né, para o consórcio, a LBR, a WTEC e a Operman, que em parceria estão fazendo esse desenvolvimento. A motivação do projeto é bastante simples e consistente, e o grande problema lá é que o pessoal do consórcio está preocupado com a saturação dos aterros nos próximos anos aí, e tem que resolver, tem que achar uma solução para esse problema, até porque eles não querem fazer outro aterro lá na região. Existe a necessidade de ter um padrão internacional de qualidade da tecnologia a ser escolhida, e tem que ser necessariamente uma tecnologia consolidada, que é uma exigência do consórcio. A eliminação das emissões de gases de efeito estufa dos aterros, que é um alinhamento com a COP26, e melhorar a qualidade de vida dos catadores. Essa é uma das bases fundamentais do projeto. Investir na educação ambiental, aumentar os índices de reciclagem, e que o empreendimento tem que estar completamente de acordo com todo o marco legal do país, tanto nacional quanto estadual e regional. Tá? Vamos lá. Esse projeto ele começou através de uma manifestação de interesse privado, apresentada pela LBR, que é hoje a líder dessa parceria. Essa manifestação ela foi feita uma proposta, o consórcio aceitou a proposta e determinou, através de uma publicação no Diário Oficial, que poderia começar os estudos, e deu um prazo para a gente entregar a proposta, e foi feito dessa forma, né, todo o desenvolvimento dessa modelagem. Né? Então foi feita uma modelagem técnica completa, onde se definiu a tecnologia, onde se fez todo o dimensionamento do projeto, se fez todos os estudos de layout e tudo mais, toda a parte de ensaios de gravimetria, ensaios físico-químicos e toda a parte, tudo que fosse a parte técnica ficou dentro dessa parte dessa modelagem técnica. A parte de modelagem econômica, que foi feito estudo do custo do investimento, do custo de operação, toda a parte do plano de negócios, todos os índices econômicos, toda a parte de estruturação econômica e viabilidade econômica do empreendimento. A parte jurídica fez todo o estudo de viabilidade legal do empreendimento, fez toda uma análise da legislação local de todos os municípios que envolvesse de alguma forma o empreendimento. Também preparou-se, através da modelagem jurídica, já o edital para fazer uma licitação de uma concessão. A proposta, depois fechada e aprovada com o consórcio, foi de uma concessão simples, e com cobrança de tarifas para o tratamento dos resíduos e destinação final dos rejeitos. Também foi feita uma modelagem ambiental, onde se fez toda uma análise locacional de onde deveria ficar esse empreendimento, toda a parte de avaliação preliminar da medição de emissões da planta e tudo mais, da parte social. Também foi feita uma modelagem bastante ampla na questão social, que tudo isso acabou sendo utilizado no estudo de EIA-RIMA, que também foi submetido à CETESB, e no mês passado foi aprovado na reunião do CONSEMA,
ou melhor, foi no mês retrasado, no mês de maio, no final do mês, foi aprovado na reunião do Consema e o empreendimento hoje já tem a licença prévia, que é a primeira etapa do licenciamento ambiental da implantação desse empreendimento. Tá? Muito bem. O foco do projeto é em resíduos domésticos e públicos. Foram estudadas todas as alternativas tecnológicas existentes e foi escolhida a mais confiável, a mais consolidada e que se adequa às quantidades, tá? Porque existem várias tecnologias que são confiáveis também, mas não se adequam à quantidade de resíduos que tem lá, que é algo como 700 toneladas de resíduos por dia, nos 7 municípios. Os fundamentos da escolha da tecnologia foi feito com bases nas práticas mundiais, né? Como, por exemplo, aqui o caso da Europa, como a gente já mencionou, a Europa é um bom paradigma para a questão de gestão de resíduos. E o que está acontecendo na Europa hoje, né? Se vocês verem aí essas 3 curvas, né? Que foram formadas aí ao longo de 20 anos, vocês observam o seguinte: há na Europa um aumento muito significativo da reciclagem e compostagem, quase na mesma inclinação, um aumento da recuperação de energia dos resíduos e, no sentido inverso, a redução do uso de aterros sanitários como destino final de resíduos. Tá? A Europa tem como meta até 2035, ter menos do que 10% de resíduos sendo enviados para aterros sanitários. A ideia deles é que até 2040 eles não tenham mais o uso de aterros sanitários. Existem alguns países como Alemanha, Suíça, Escandinávia, de modo geral, em que já é proibido o uso de aterros sanitários como destino final de resíduos. Tá? Então, você hoje só pode usar aterro para rejeito depois de um tratamento desse tipo aqui que a gente está tentando trazer aqui para o Brasil, que é a recuperação de energia de resíduos. Tá? Para vocês terem uma ideia de como está ampliando isso na Europa, obviamente, se você quer reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterros, você tem que ter alguma atividade condizente com essa tua meta, né? Então, o que está acontecendo lá? De acordo aqui com essas como fala, informações disponíveis na internet, né? Você pode ver que em termos de investimento em plantas waste to energy, ou seja, plantas de recuperação de energia de resíduos, nos últimos 8 anos teve um aumento de 9%, quase 10% de um número de plantas. No entanto, o volume de resíduos sendo enviados para tratamento aumentou 44% nesse mesmo período. O que significa isso? Significa que as plantas que estão sendo instaladas são maiores e têm maior capacidade de tratamento de resíduos do que o que tinha anteriormente. Tá? Mas o número está crescendo de forma bastante significativa e bastante consolidada, né? De modo que essa seja a forma que a Europa encontrou para poder resolver o problema dos rejeitos, ou seja, todos aqueles materiais que não são recicláveis. Tá? Então, de modo que a gente não mande para aterro sanitário nenhuma fração. Né? E eu falo, bom, por quê? Qual o problema com os aterros sanitários? Os problemas dos aterros sanitários eles são vários. Né? Na Europa já tem o problema do espaço, tem o problema também, como fala, da perda de energia, a ineficiência do uso dos recursos, né, da sociedade. Né? Então, para você imaginar que dentro de o resíduo que está indo para aterro hoje, ele tem um potencial muito grande de geração de energia e isso é perdido. Né? Então você fala, bom, mas e o metano que pode ser produzido para poder gerar energia? Justamente o metano é um dos grandes problemas, porque um grande percentual do metano vaza, né, pelo maciço de terra
E isso daí acaba gerando esse tipo de problema aqui, né? Que, se você for ver essa imagem, é uma imagem de um aterro nos Estados Unidos, e diga-se de passagem que nos Estados Unidos tem um percentual de matéria orgânica menor que no Brasil, né? Enquanto aqui no Brasil é na faixa de 50% a 60% de matéria orgânica, nos Estados Unidos está na faixa de 30% a 40%, né? Então é bem menos, né? E mesmo assim, veja só, num aterro muito bem construído, ele tem lá um vazamento de 8.000 toneladas hora de metano na atmosfera. Essa imagem aqui é uma imagem de satélite, isso daqui é uma medição feita de forma científica, tá? E isso aqui está indicando que nós temos lá um vazamento de 8.000 toneladas de rejeito de metano. Esse é um problema, ou seja, se a gente está querendo evitar trabalhar contra os processos de mudanças climáticas, esse aqui é um baita problema. Isso aqui do lado aqui tem uma carta de 35 cientistas americanos pedindo para o governo americano tomar alguma providência, porque isso daqui é inadmissível. Tá? Em termos de 2021, a gente está com uma situação desse tipo. Tá? Ou seja, você fala, bom, então você vai acabar com o aterro sanitário? Não, acho que aqui no Brasil nós vamos ter mais 50 anos de aterro sanitário. E ele como fala, é uma parceria que existe entre o Waste to Energy e o aterro. O aterro é o complemento, é para onde vai os rejeitos, né? Porque quando você faz aproveitamento energético, você consegue ampliar a vida de um aterro em 10 vezes, tá? Porque você só manda 10% dos rejeitos para aterro. Isso quando você não aproveita os rejeitos na construção civil, tá? Que é uma possibilidade também, no caso de alguns países na Europa, como por exemplo a Holanda, você aproveita praticamente 99% ou, dependendo do local, 100% dos rejeitos que saem das plantas de waste to energy. Tá? Então, agora, o grande problema que nós temos aqui do aterro é que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do uso da área. Né? Então, se você for ver, essa imagem aqui, ela mostra exatamente, por exemplo, uma planta waste to energy, desculpe, a área que ela ocupa, né, aqui, ó, né, 1% da área de um aterro para 40 anos de vida de uma planta. Tá? Então você tem que ter uma área 100 vezes maior para você colocar a mesma quantidade de resíduos que você trataria aqui nesse pontinho aqui. Tá? Com a diferença é o seguinte, ao final da vida útil dessa planta, ela é basicamente aço. Né, é feita de aço, são tubos, são estruturas de aço, são equipamentos de alguma forma, como fala, recicláveis, 100%. E a área pode ser restituída para outros usos mais nobres ou até para uma nova planta reformada, vamos dizer assim, ou com tecnologia mais moderna. Tá? O aterro não, o aterro vai ficar com essa área aqui para sempre. Tá? Então, esse é uma das razões pelas quais a sociedade europeia está rejeitando o uso de aterro e quer reduzir. Agora, você fala, bom, no Brasil vai resolver? Não, no Brasil nós temos ainda 40% dos nossos resíduos indo para situações inadequadas, muito pior. O aterro é maravilhoso, perto de lixões ou aterros que eles chamam controlados, que são lixões também. Tá? Então, nós precisamos sim fazer uma gestão inteligente. Né? E quem não participar dessa gestão inteligente vai ser uma outra Kodak da vida aí que vai acabar. Entendeu? Então nós temos que pensar que chegamos num ponto de inflexão em que a tecnologia ela é necessária. O Brasil precisa disso. Tá? Não há mais essa conversa, não, nós temos espaço e fazer um aterro. Mas espera aí, ô cara pálida, isso aqui você vai usar 100 vezes o espaço que você vai usar para tratar o mesmo resíduo. O que é isso? Não faz o menor sentido. Tá? Então, isso nós temos que mudar. Essa é uma necessidade da sociedade brasileira. Tá? Vamos lá. Bom, o que é a Central de Tratamento de Resíduos de Consimares? Né?
assim, né? Um setor que vai fazer toda a parte de recepção de materiais de coleta seletiva, passar pelos catadores que vão fazer toda a triagem e separação desses materiais. A outra parte é da coleta seletiva de orgânicos, compostagem e produzir composto orgânico de tudo aquilo que é da coleta indiferenciada, ou seja, aquilo que é realmente não reciclável, ela vai para um processo de tratamento térmico que, por sua vez, vai produzir energia e vai produzir também rejeitos que podem ser reciclados, né? Sejam rejeitos metálicos ou sejam rejeitos da escória que pode ser utilizada na construção civil, né? Quer saber como funciona o sistema de tratamento de lixo? Nessa parte do processo da gestão integrada de resíduos sólidos, todo o lixo coletado nas casas da cidade chega na central de tratamento para controle de acesso, inspeção e pesagem, onde então é descarregado e depois armazenado em uma câmara especial de pressão atmosférica negativa, que impede o vazamento de odores, pó e contaminantes no meio ambiente. Nesse mesmo lugar, também são recebidos os rejeitos da coleta seletiva e do tratamento biológico. A partir dessa câmara, o lixo é levado até a área de tratamento térmico, onde é submetido a um processo autossustentável com temperaturas extremamente altas, superiores a 1000 graus Celsius, exterminando completamente todos os contaminantes. Esse calor é aproveitado para a produção de vapor na caldeira, que é levado pelos tubos até as turbinas para a produção de energia elétrica no gerador. A energia produzida é transmitida para a rede elétrica, onde retorna para as casas, empresas, comércios, enfim, toda a sociedade. Cada tonelada de lixo pode gerar entre 520 a 700 kWh de energia. O vapor utilizado pela turbina é resfriado e condensado, retornando como água para o circuito fechado, onde todo o processo recomeça em um eficiente sistema sustentável de reaproveitamento da energia térmica. Após o tratamento, o lixo é reduzido em 90%, restando apenas material inerte e não poluente. Os resíduos metálicos são separados e são reciclados em novos produtos, enquanto o restante pode ser aproveitado como mistura no asfalto e concreto para a construção de infraestrutura. Esse sistema de última geração mantém rigoroso controle, garantindo emissões muito abaixo dos limites estabelecidos, protegendo a vida humana e o meio ambiente. O sistema de tratamento de gases remove todos os contaminantes e metais pesados. Uma eficiente câmara filtrante, composta por centenas de camadas, filtra os gases, deixando-o totalmente livre de partículas. Durante todo o processo, a sala de controle acompanha ativamente as emissões através de um sistema contínuo de monitoramento, cujos dados são enviados em tempo real para os órgãos de controle ambiental. O sistema também controla todo o processo de tratamento de resíduos de forma automatizada, a fim de garantir a mais alta eficiência. Essa tecnologia é mundialmente reconhecida como a única capaz de mitigar completamente a emissão de gases de efeito estufa produzidos nos aterros sanitários. Portanto, a energia produzida nesse processo é considerada uma energia renovável, limpa, segura e sustentável. Bom, rapidamente aqui, os benefícios são muito grandes. Nós vamos tratar o resíduo de quase 1 milhão de pessoas, né? Gerar 22 megawatts elétricos de potência instalada, algo próximo de 20 megawatts de energia líquida. Nós vamos aí ter uma mitigação de gases de efeito estufa, né? Algo como 13 milhões de toneladas equivalente de CO2, que pode gerar uma receita muito importante para auxiliar no financiamento desse empreendimento. A localização é ali próximo da via Anhanguera, onde vai ficar esse empreendimento. Tem uma linha de transmissão da CPFL que passa bem na frente do empreendimento. É uma área industrial,
né? E ele não gera nenhum impacto na região, e essa área foi escolhida a dedo realmente para poder ser implantada para que não haja nenhum tipo de problema ambiental. Na porta, quase aqui praticamente, tem um ponto de conexão para esgoto tratado, né? Aqui é uma zona industrial, tem algumas indústrias aqui, ou seja, esse empreendimento está... e fora que o acesso aqui é muito bom, pela via Anhanguera, né? Então todos os resíduos que eram depositados, ou melhor, que hoje são depositados num aterro aqui próximo, eles vão ser depositados aqui também, bem próximo da mesma região, o que garante que o impacto vai ser muito pequeno, tá? Tanto é pequeno que o projeto já foi licenciado. Então é isso, em termos de... como nós já mencionamos aí, é um arroz com feijão isso daí no mundo, né? Em Paris, só dentro da cidade de Paris, dentro do município de Paris mesmo, né? Tem 3 usinas dessa. Em Mônaco, perto do Palácio do Príncipe, lá tem uma usina, está se construindo a segunda, e lá em Copenhague tem um dos mais emblemáticos empreendimentos do mundo, que tem até uma pista de esqui no teto da planta de tratamento de resíduos. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade na mão para poder desenvolver outros projetos com base nessa tecnologia. Que hoje está sendo perdida, né? Só um número, ela é suficiente para abastecer metade da população da região, tá? E dependendo da composição, da forma que é usada a energia na região, em outros municípios, que nós já fizemos vários estudos aí, você pode até abastecer transportes públicos, eletrificação de frota, pode fazer vários tipos de uso dessa energia que hoje está sendo perdida 100%. Tá? É isso. Obrigado, pessoal.